Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós estamos conectados no Espírito, nós entendemos as falas e os jeitos de Deus agir. Eu fiquei meio, não inseguro, mas não confiante totalmente com o tema que eu recebi no meu coração para trazer essa noite. E aí, após essa intercessão aqui, é a confirmação completa do que nós temos, do que Deus já me passou e quer que você receba também. Amém? Nós, por muitas vezes, podemos nos achar livres de sentir qualquer aflição ou sentir... Vou até mudar o jeito que eu estava dizendo. Não é nem achar, mas nós nos sentimos fracos em, muitas vezes, ser vencidos pelos nossos sentimentos. Nós nos sentimos vazios. Que nós vemos hoje na igreja, domingo, e amanhã nós vamos acordar e nós vamos orar, mas parece que a nossa porção que nós recebemos hoje, ela já não é válida para iniciar a semana. O nosso coração, ele não vai estar totalmente cheio para que nós acordamos amanhã e dizemos: ô Pai, em primeiro lugar, eu quero só agradecer a Ti, porque eu sei que até o domingo que vem, a minha semana está completa. Eu estou mentindo, irmãos? Eu estou sendo super sincero, porque é o jeito que eu me sinto muitas das vezes. E eu me questiono por isso. Eu estava até conversando com o Fábio, esses dias eu falei: mano, parece que tem dia que a gente vai na igreja só para cumprir a tabela, só para ver as pessoas, só para cumprir com as nossas obrigações. E isso é vazio da nossa parte. E nós somos cristãos, recebemos de Deus, ouvimos a voz de Deus, nós vemos milagres acontecendo. E nós não damos o direito de nós nos sentirmos assim. Mas isso é humano. E aí está o desafio do Evangelho. Jesus Cristo, ele veio te completar de uma maneira espiritual. Se você não der total espaço para ele agir, ele não vai fazer 10%, 20%. Não existe meio a meio. 50 Deus, 50 eu. Jesus Cristo, ele só vai agir totalmente nas nossas vidas quando nós nos colocarmos na posição de servos, coparticipantes do reino de Deus, e colocar o controle 100% na mão dele. Aí ele vai nos encher completamente. Que aí vai ser quando você vê toda e qualquer situação, você vai estar cheio para enfrentá-la. Aí vai ser quando as dívidas não te afligem mais. Aí vai ser quando você vai começar a enxergar que o maior tesouro que você tinha que receber, você já recebeu. E o nome dele é Jesus Cristo. E tem um céu reservado para ti. A gente é tão vazio no ponto de até pensar que nós vamos até Jesus pelo que ele prometeu para nós. Ele te prometeu uma morada de paz, ele te prometeu tesouros, ele te prometeu ruas de ouro. Será se nada disso existisse, essa promessa só viesse por Jesus vir falar assim: ó, você era pecador e eu vou te dar um descanso, mas a sua vida você vai continuar trabalhando, você vai para o céu, mas você vai ter que se virar. Acho que a gente já ia ficar meio que pensativo, né? Mas vai mudar o quê? Esse é o olhar espiritual. Ele vai te dar a paz e o descanso. Você pode ter certeza, meu irmão, que hoje no mundo jamais nós vamos ter.
Esse é um dos maior dos tesouros que Ele poderia nos dar. E o tesouro maior é Ele. Porque só de estarmos nele, só de podermos ter a oportunidade de dizer, eu sou dele, Ele é o tesouro maior. Por mais que as nossas limitações não façam a gente enxergar, igual o pastor falou aqui, temos que ser gratos por apenas conhecer a Jesus, por apenas ter o nome dele nos nossos lábios. Porque você pode ter certeza, meu irmão, que se nós não conhecêssemos a Jesus, nossas vidas estariam muito pior. Mas é o nome dele que traz para nós a paz, mesmo que ela ainda seja incompreensível, ao ponto de nós deixarmos ele tomar total ponto e completo das nossas vidas, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, já está de bom tamanho. Só o nome de Jesus Cristo, ele vem completo, porque ele te dá um entendimento e te dá um olhar diferente das coisas que estão acontecendo. Um coração endurecido, ele sempre vai reclamar do que Deus não fez. Ele sempre vai reclamar do que Deus poderia ter feito. Ele sempre vai reclamar de como ele queria estar, do que ele poderia ter feito, do que ele poderia ter alcançado. Mas quando você enxerga o nome de Jesus Cristo, você começa a acreditar no que ele é e nas promessas que ele deixou para nós. E é isso que tem que nos completar. Eu gostaria de trazer o exemplo que para mim é um dos maiores da Bíblia, sobre transformação de vida. E esse é um dos maiores milagres que você poderia já ter vivido, é ter a tua vida transformada. Se você acha que nunca viu um milagre, olhe para si. Analisa aonde era para você estar e como você está hoje. Se tiver insatisfatório para você, imagine quão pior seria se você estivesse caminhando pelas suas mãos. Se mesmo caindo e voltando, caindo e voltando, mas você está bem, você está vivo, você tem saúde. Tenho certeza que todos aqui têm uma alimentação legal, têm um lugar para descansar. Isso você pode colocar como na lista de paz e descanso, porque isso não é acessível para todos. Parece coisas pequenas, porque nós já estamos acostumados com isso. Mas se nós não tivéssemos isso hoje, seria uma busca. Tem muitas pessoas aí que se prostram e buscando a Deus para ter um alimento, para ter um lar, para ter uma família. E é grandioso, nós podemos olhar um no olho do outro e dizer, você é meu irmão, em Jesus Cristo. Amém? Gostaria de ler o livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 17. Isso é Paulo. Amém? Depois que acabou... Não, 17, desculpa. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para ter testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Nós podemos nos sentir vazios no momento ao qual nós deixamos de enxergar qual é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele se define em apenas uma pessoa, Jesus Cristo. No Velho Testamento, quando ele termina, em Malaquias, se eu não me engano, a Bíblia, pelo menos na minha, ela tem os historiadores falam que houve 400 anos de silêncio para que as promessas do Antigo Testamento começassem a se cumprir no Novo Testamento. Olha o espaço, 400 anos. Muitas pessoas, eu tenho certeza, tinha aqueles com os corações endurecidos e aqueles que já tinham vivido parte da promessa, porque eles enxergaram que viria o Messias. Então, eles tinham esperança no coração deles. Quando começa a se cumprir as promessas que Deus tinha feito através dos profetas no Antigo Testamento, ela começou totalmente diferente do modo que o povo esperava. Porque começou com João anunciando no deserto, já trazendo o que seria anunciado, uma separação, algo que seria exclusivo para aqueles que queriam se separar do que existia para ter uma santificação. Anunciou-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio totalmente diferente do que o povo esperava que ele viria. O povo achou que iria vir um rei, mas veio um rei. O povo achou que eles teriam um reino, mas teve um reino. Não é complexo? Mas isso se concretizava apenas naqueles que quebrantaram o coração e receberam a promessa que Deus tinha feito através dos profetas. Eles começaram a viver este reino, porque eles começaram a buscar o conhecimento, que é a palavra de Deus. Eles não estavam esperando apenas o físico, o carnal, porque eu tenho certeza que se Jesus Cristo viesse num cavalo cheio de ouro, derrubando um monte de governo, ele seria bem mais aceito do que ele é hoje. E ele teria muito mais credibilidade do que ele tem hoje. Porque, querendo ou não, nós somos movidos pelo aquilo que a gente vê. E o povo questionava Jesus Cristo por isso. Que reino é este que tu está anunciando, mas a gente não vê nada? Que modo de governar é esse que você está anunciando, que a gente não está vendo isso se concretizar? Mas você não enfrenta Roma, você não bate de frente com eles. Você tem que derrubar aqueles governos. E de um modo bem mais profundo, Jesus confrontou a Roma, Jesus derrubou o governo e Jesus, ele trouxe o que Deus ele havia anunciado lá no início. Mas nós, olha como Deus é completo em tudo que ele faz. Ele queria uma coparticipação daqueles a qual ele escolheu. Então não era aberto a todos. Você tinha que dar total acesso para que ele começasse a trabalhar. Esse texto do apóstolo Paulo, no versículo 20, só para você entender melhor, no versículo 19, vai trazer um contexto muito bom,
que é a terceira viagem de Paulo a Éfeso. E ele não chega a Éfeso, porque a primeira e a segunda visita dele já tinha causado tanto alvoroço que ele não conseguiu entrar em Éfeso. Quando Paulo, Éfeso era uma cidade que ele tinha como a atual, como ela tinha a principal deusa Diana, que era a deusa da caça, da fertilidade, e isso trazia muitos recursos para a cidade, porque eles faziam imagem de escultura e vendia em ouro, em bronze, em prata, e essa era a total renda. E quando as pessoas souberam que Paulo voltaria para Éfeso, falou, não, esse cara não vai entrar aqui de novo, não. Porque a primeira e a segunda vez que ele veio, ele causou muito prejuízo. Porque Paulo, ele é um símbolo da graça no Novo Testamento. Porque Deus o chamou para anunciar o evangelho fora dos judeus, para os gentios. E ele fez isso de uma maestria linda. E ele pagou o preço que você pode ter certeza que eu e você não suportaria o que ele passou. Mesmo analisando o perfil do homem, como a gente faz, mas ele era assassino, então ele merecia passar pelo que ele passou. Será? Quantas pessoas a gente já matou falando? Só com a língua. Então, vamos somar de igualdade, assim, muitas coisas que a gente está passando hoje, a gente também não merece? E por que a gente reclama de estar passando por isso? Então, por que a gente consegue ter a espada de julgamento no próximo e comigo mesmo essa espada não vale? Mas Paulo é um exemplo a se olhar e ver que ele se tornou a imagem daquele que o chamou. O impacto de Paulo em Éfeso foi tão grande que os curandeiros da cidade começaram a queimar os livros de feitiçaria em praça pública e anunciando que acreditavam em Jesus. E os feiticeiros começaram até a mudar os métodos, que eles queriam expulsar os demônios usando o nome de Jesus. E aí os demônios começaram a confrontar aqueles que estavam usando indevidamente da sua autoridade. Que aí os demônios falaram assim, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus Cristo, e tu? E aí eles começaram a apanhar de quem estava endemoniado. Até para nós usar este nome, há uma escolha. Olha que privilégio. Nós possamos falar deste nome sem ser confrontado. Nós possamos falar deste nome com autoridade. Porque eu tenho certeza que se uma pessoa estiver endemoniada e você impor as mãos e falar em nome de Jesus, vai sair. E ele vai reconhecer que você foi escolhido por Jesus. Mas há lições a ser aprendidas para refinarmos e aumentarmos mais a nossa fé em Jesus Cristo. Porque há muitas coisas que nós somos falhos. Há muitas coisas que nós estamos em falta. Porque quando nós nos colocamos para analisar, fora de julgamento, dizer, deixa eu ver se eu estou pelo menos 10% do que, quão transformado Paulo foi. Eu falei. E a transformação de Paulo foi grandiosa, que ele entendeu qual é a simplicidade do Evangelho. É aceitar que só existe um Deus e o nome dele é Jesus Cristo. E a gente tem que se transformar à imagem e semelhança dele. É inaceitável nós dizer que acreditamos em Jesus e quem nos conhece não consegue enxergar isso. É decepcionante para mim ver que existem pessoas na minha casa, no meio dos meus irmãos, que não proclamam o Evangelho de Jesus. Mas a falha é de Deus? Não, a falha é minha. Porque eu ainda não me tornei o quão completo eu tenho que ser para que eles consigam enxergar Jesus Cristo em mim. E dizer, não, eu tenho que me igualar ao meu irmão, eu tenho que anunciar o nome de Jesus. Não é normal.
Nós temos que causar um incômodo, pelo menos dentro da nossa casa, pelo menos dentro da nossa família. Paulo, ele trouxe total confusão a uma cidade. A cidade mudou. E nós não conseguimos anunciar para o nosso irmão. Aí começam a aparecer os espaços. Aí começa a aparecer os lugares a qual ali a gente vai se chegar e falar, poxa, ainda estou vazio. Tenho que colocar Jesus Cristo aqui. Paulo, ele conseguiu ser espelho de Jesus, porque no momento a qual ele foi chamado, ele enxergou aonde era a posição para ele, nasceu para estar. Se você estiver fora da posição que for para você estar, você não vai ser frutífero. As coisas de Deus é tão completa que eu inventei de fazer uma horta. Olha como é incrível. Eu peguei uma batata, ela já estava meio que apodrecida. Eu cortei ela em 4 partes. Fui lá, comprei uma terra e plantei. Reguei, vi as instruções. Falei, será se vai dar alguma coisa? Fui lá, reguei. Isso faz 2 semanas. Aí todo dia eu vou lá e olho. Nesses 4 últimos dias, nasceu uma planta, já está dando fruto. E eu fiquei parado ali olhando aquela plantinha ali. Deus falou no meu coração, eu gero vida. O fruto, ele tem que estar na terra, do jeito certo. A vida, quem gera sou eu. E eu questionei, falei, mas já estava estragado. Pode ir lá, o pezinho está verde, bonito. Então, nós temos que nos colocar no lugar aonde Deus, ele projetou para cada um de nós. Se nós conseguimos enxergar qual que é o lugar para nós estar, nós vamos começar a dar fruto. Nós vamos frutificar. E isso não depende de Deus, depende de mim. Depende de você. Como a batata, ela não tinha escolha. A escolha era minha. Ou eu jogava ela no lixo, ou eu plantava. Ainda plantei na desconfiança. Mas você hoje pode se colocar no posicionamento a qual Deus criou para você estar. E você vai frutificar. Aleluia. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 4, faz a gente entender como Paulo aceitou isso. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é apenas o nome de Paulo. Se não me engano, é grego ou romano, né? Aí ele só mudou para o grego. Por que me persegues? Jesus Cristo perguntando a ele. Ele disse, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quando você está no posicionamento que é para você estar, olha a sensibilidade de Ananias. Isso me causa... Só de ler, eu amo Ananias, que é incrível. Ananias, disse-lhe o Senhor em uma visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor.
Não foi 2 vezes. Foi uma vez. E ele sabia quem estava chamando ele. E a gente analisando se eu não me engano, é 1 Samuel. Quando Samuel ele está sendo treinado por Elias. Isso pode ser treinado. Porque Deus chama Samuel, ele é ainda novo. E Samuel questiona, fala, mas eu escutei uma voz. E Elias fala, mas você não acordou? Aí ele não, ele falou, então vai lá de novo. Quando dizer, e foi, eu acho que na 3ª vez, que quando Deus chamou, Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí as coisas começaram a fluir para Samuel. Então, a Bíblia nos mostra que isso pode ser treinado, aperfeiçoado, e nós começamos a viver isso. Aí, continuando. Respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus sabia quem ele ia chamar, pois Jesus sabia que Ananias estava no lugar qual ele determinou para Ananias estar. Olha como, quando você começa a frutificar, as pessoas vão receber dos teus frutos. Ananias recebeu dos frutos de Paulo. E Jesus já tinha mostrado a Paulo que quem ia lá era Ananias, não era outra pessoa. Jesus sabia que Ananias não ia vacilar. Jesus sabia que Ananias não ia falar, quem é? Então, meu irmão, se você estiver no lugar que você vai frutificar, Jesus vai enviar pessoas para que você venha distribuir os teus frutos, para que você venha dar a elas o que elas não têm. Se não está acontecendo, estamos em falta em mais um ponto. Eu fiquei meio que decepcionado. Nós fomos fazer a visita na casa da moça do projeto. Fomos, chegamos lá, oramos, sentimos a presença de Deus. Foi tudo muito bom. Veio as lágrimas, mas existe mais a ser depositado. E não depende da outra pessoa. Depende de mim que estava ali para anunciar o Evangelho de Jesus. E eu me questionei depois que eu saí dali. Que foi tudo muito bom, sentimos a presença de Deus. Mas não aconteceu o que era para acontecer. O meu papel é levar ela ao arrependimento. É através da palavra de Deus fazer com que ela enxergue que existe algo melhor para ela, que existe uma vida a qual eu vivo, que anuncia a esperança, que anuncia dias melhores do que nós estamos vivendo hoje. Mas eu me questionei, porque nós oramos, ela chorou, nós perguntamos, ela não aceitou o que foi imposto a ela. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra que pode mais de uma vez ser anunciado isso. Mas eu me coloquei no ponto, falei, Senhor, me perdoa porque eu falhei. Porque eu me denomino anunciador da esperança. E eu falo do nome de Jesus Cristo, pois eu vivo essa esperança. Eu creio e eu vivo o milagre de transformação que Ele fez em mim. E como ela não conseguiu enxergar isso? Houve uma falha em mais um ponto. Eu não estava como Paulo, espelho de Jesus. Jesus Cristo
quando ele chegava nos lugares, o ambiente se transformava. Quando Jesus Cristo conversava com a pessoa se transformava. Então, tem um ponto de falha para nós começarmos a olhar para nós mesmos, quando as pessoas não conseguem enxergar a Jesus Cristo através de nós. E aqui nós entendemos que Ananias colocou a mão sobre Paulo, e Paulo voltou à visão. No versículo 15, ainda do capítulo 9, o Senhor está falando a Ananias: vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante aos gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, através de Ananias, Paulo recebeu o que Deus queria fazer na vida dele. E Paulo aceitou, e ele se colocou na posição para frutificar. As cartas de Paulo foram elas que deram início a todo o estudo da palavra de Deus. Foram elas que deu estudo à teologia. Foram elas que começaram a ver, para os mestres e doutores, enxergar mais quem é Deus, como é Deus. Olha quão profundo foi essa transformação de um assassino se transformar num dos maiores apóstolos. Para mim é o símbolo da graça de Deus manifesta. Que essa é a graça de Deus. Pegar o que era ruim e transformar em algo espetacular. É até engraçado nós falarmos de Paulo, pois se a pessoa não tiver um total entendimento, começa até meio que idolatrar a Paulo, pelas coisas que ele fez. Porque foi muito incrível o trabalhar de Deus através da vida de Paulo. Paulo, ele aceitou o seu chamado e se colocou no posicionamento, a qual Deus já tinha planejado a ele. Igual fala aqui no versículo 15, para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome. Hoje, você não estar aqui apenas para ouvir eu falando. Você é um vaso escolhido para levar o nome do Senhor. E se no momento que você levar e a pessoa não aceitar, é um ponto de falha. E é bom quando nós começamos a enxergar as nossas falhas. É bom quando nós começamos a enxergar os nossos vazios, que começa a criar aqueles pontos de alerta. Fala, poxa, estou falhando. Não era para eu ser assim. Vou começar a analisar a minha vida. Sonda o meu coração, Senhor. Vê o que está me afastando da Tua presença. Ver o que está me tirando com que realmente as pessoas enxerguem o Senhor através de mim. E culpa e vergonha não vai fazer com que nós vivemos o que Deus já preparou para nós. Posicionamento. Paulo se posicionou. No momento que ele saiu dali, ele transformou a vida dele. Ele teve a vida transformada. Voltamos para Atos 20, no versículo 24. Quando você se coloca no posicionamento a qual o Senhor preparou para você, aí você vai viver obras como Paulo fez em Éfeso, como Paulo causou um alvoroço em Roma, como Paulo, só de dizer que ia para a Espanha, desorganizou tudo. Isso são palavras de Paulo. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa. Porque ele enxergou que a vida dele era mais do que o ego. Ele enxergou que a vida dele era mais do que as vontades.
Ele enxergou que a vida dele era mais do que os sentimentos dele. Ele enxergou que a vida dele era mais do que as lutas pessoais. Ele enxergou que a vida dele era mais do que os pensamentos ruins. Ele enxergou que as faltas dele não eram a vida dele. Ele enxergou que o que era precioso para ele era fazer a vontade de Deus. Era proclamar o evangelho de Jesus. Era fazer com que o chamado dele e o ministério dele não fosse apenas serviço, trabalho. Vou fazer com peso, com fardo. Ele viu que o ministério dele era precioso. Ele viu que o chamado que Deus tinha para ele era grandioso, era especial. Porque Deus falou a Ananias, ele é precioso a mim. Você é precioso para o Senhor. Senão você não estaria aqui. Deus, todo dia, Ele nos dá a oportunidade de falhar. Mas quando nós falhamos, Ele nos dá a oportunidade também de enxergar que nós erramos e voltar toda vez para Ele e dizer, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, faça uma mudança dentro de mim, para que eu comece a enxergar o tesouro maior que é o Senhor, e aí eu vou transformar a minha vida. Minha vida não vai ser mais Leandro, minha vida vai ser servo do Senhor. Minha vida não vai ser trabalhar, eu tenho que tocar, eu tenho que ministrar, eu tenho que louvar, não. Eu estou indo a adorar aquele que morreu por mim. Isso é transformação de vida. Não ache que você eu tenho qualidades. Meu irmão, se você está aqui, você era ruim. Deus está te transformando em algo melhor. E não é vergonhoso a gente enxergar isso. Não é vergonhoso a gente ver e olhar para nós mesmos e falar, eu sou falho. E eu preciso todos os dias voltar para o Senhor, porque a palavra que eu ouvi domingo já esvaziou, nem entrou no meu coração. Então, meu irmão, é todos os dias que a graça de Deus ela vai se renovar na tua vida. Mas você tem que estar no posicionamento a qual Ele te chamou para você estar. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso é viver paz, plenitude. Isso é ter o reino de Deus na terra. Isso é viver e poder usufruir das promessas de esperança que Deus já te entregou. Essa palavra, meu irmão, é para você se olhar hoje e dizer, Deus, me coloca no lugar para o qual o Senhor projetou para que eu estivesse. Eu tenho que frutificar para gloriar o teu nome. O ministério de Paulo durou cerca de 30 anos. Durante esses anos, ganhou grande número de pessoas para Cristo. Em muitas ocasiões, Deus o ajudou com milagres. Foi perseguido em quase todas as cidades. Repetidas vezes foi atacado pelas multidões, que tentavam matá-lo. Foi espancado, açoitado, encarcerado, apedrejado e expulso de cidade em cidade. Além de tudo isso, tinha que lutar contra o espinho na carne. Seus sofrimentos são quase incríveis. Cremos que foi o Espírito Santo quem lhe deu o poder sobrenatural para viver em circunstâncias tão adversas e em meio aos seus sofrimentos,
levar milhares de pessoas a Cristo. Em meio aos seus sofrimentos, levar milhares de pessoas a Cristo. Irmãos, o que você sente, Deus, Ele vai olhar lá de cima, Ele não vai se compadecer a ponto de mudar tudo uma história porque você está chorando, porque você está sofrendo. O filho dele foi açoitado, o filho dele foi crucificado. Toma os teus sofrimentos, meu irmão, para glorificar a Deus. Toma as tuas dores para glorificar ao Senhor. Tenha uma transformação de vida a ponto de gerar um testemunho. Isso que estamos lendo sobre Paulo é testemunho de vida. Se ele tivesse se omitido, nós não iríamos estar falando de Paulo aqui hoje para edificar as nossas vidas. Mas tem pessoas perto de você que precisa ser edificada pelo seu testemunho. Tem pessoas que precisam ver você vencer os seus sofrimentos. Tem pessoas que precisam ver a sua vida ser transformada para ser tocadas por Deus. E isso não te ausenta, meu irmão. Você tem que ser co-participante do reino de Deus na terra. Aí as pessoas vão olhar, nossa, olha que incrível essa pessoa passou, meu Deus, eu não suportaria passar por isso. Então foi através de Jesus que ela conseguiu. Eu preciso conhecer esse Jesus. Os nossos sentimentos não vai mudar o coração de Deus. Mas o nosso posicionamento pode sim mudar o coração de Deus. Porque você vai se adequar ao plano que Ele já fez para você. Ele não trabalha para mim, eu trabalho para Ele. Não é as minhas vontades que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Eu não sou especial ao ponto de mudar o céu e mudar a terra só para os meus desejos serem concluídos. Mas eu tenho que estar no caminho a qual Deus já determinou. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Esse caminho é o Evangelho vivo. E eu não posso viver ele 50%, porque senão eu vou ter um vazio. E aí esse Evangelho não vai passar de sentimento, meu irmão. Temos que ser 100% de Cristo, para que nós possamos ter um testemunho, para que nós vivamos o maior milagre, que é transformação de vida. E aí, quando nós transformarmos as nossas vidas, nossas palavras vão ser vida. Nós vamos anunciar esperança. O nosso testemunho vai sim refletir a imagem de Jesus Cristo. E é isso que importa. Não é sermos um clube, não é sermos um lugar de reunião. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho vivo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos se colocar em pé. Que nós possamos orar, mas que seja uma oração sincera. A escolha de quebrantar o teu coração é tua. A escolha de deixar ele permanecer endurecido é tua. Aceite a palavra a qual Deus quer que você viva. Aceite viver e ser imagem de Jesus Cristo. Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, que eu me coloco como ferramenta diante da Tua presença, Senhor Jesus. E nada disso, Senhor, ó Pai, a qual eu disse aqui seria por mim, ó Pai. Mas, Senhor, meu Deus, eu acredito, ó Pai, e creio, Senhor Jesus, nas obras a qual o Senhor tem para fazer. E a transformação que o Senhor tem para a vida de cada um que está aqui.
santo e maravilhoso, Senhor, que o Senhor possa achar agora, Pai, em nossos corações, ó Deus, um ponto verdadeiro de sinceridade, ó Pai. Um lugar, ó Deus, Pai, que nós estamos gritando pelo socorro do Senhor, que nós estamos gritando pela Tua salvação em nossas vidas, Pai. Senhor, ó Deus, Pai, o trabalhar é Teu, o convencimento é Teu, Pai. Eu sou apenas o anunciador da Tua palavra, Jesus. E que em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, haja um toque personalizado sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Senhor, ó Deus, Pai, já foi ministrado, Pai, palavras através do louvor, já foi ministrado louvores, ó Pai. E que em nome de Jesus, o trabalhar, o serviço já foi feito, mas o espiritual, Pai, depende apenas do Senhor. Santo e fiel, quebranta os nossos corações, façam com que nós possamos enxergar, ó Pai, que vale a pena nos prostrar, que vale a pena nós nos humilharmos diante da Tua presença, para viver a esperança que o Teu Evangelho vem anunciando. É vida e em abundância, Senhor. É alegria em meio aos sofrimentos, é paz quando não há entendimento. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos transformados segundo a Tua vontade e o Teu querer, que nós saímos daqui hoje diferentes, ó Pai, que nós saímos daqui hoje, ó Pai, completos, ó Pai, com a palavra que nós temos que dar lugar para o Teu Espírito Santo trabalhar e para que um dia nós possamos olhar para nós mesmos e olharmos com alegria e dizer: Pai, eu estou honrando ao chamado ao qual o Senhor fez em mim. Eu estou honrando, Pai, a Tua palavra. Eu estou honrando, Senhor, o sacrifício ao qual o Senhor fez na cruz. Não foi em vão, Senhor. Não foi em vão o Senhor ter morrido por mim. Não foi em vão, ó Pai, a mensagem a qual o Senhor trouxe, Pai. Mas que através da Tua palavra, quando eu falar, a Tua imagem seja vista. Que através do Teu Evangelho, Pai, as vidas sejam transformadas e eu seja apenas um co-participante do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, venha sobre a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Toque em cada coração, Senhor. Faça-nos, ó Deus, ter palavras que queimem os corações para a Tua honra e para a Tua glória, e para exaltar e honrar ao Teu nome, que é santo, santo, santo e santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.